Informação que saiu no Twitter do Paparazzo Rubro-Negro são duas. Uma a respeito da renovação de contrato de Gabriel Barbosa com o Flamengo após aquela proposta de 1 ano, 50% de aumento do salário ter sido recusada. Temos informação a respeito da renovação de contrato de Gabriel Barbosa com o Flamengo. E outra, nós temos o próprio presidente do Cruzeiro falando sobre o seu interesse em Gabigol. Cruzeiro esse que ontem perdeu para o Flamengo, né? Felizmente o Mengão venceu. O Cruzeiro, na verdade, foi o diretor de futebol, perdão, não foi o presidente, foi o diretor de futebol que falou pessoalmente da sua própria boca sobre o seu interesse em Gabriel Barbosa. Fala comigo, Rubro Negro, tô trazendo aqui pra vocês as últimas informações do Mengão aqui nessa manhã de terça-feira, que já vai começando, segunda-feira, perdão, já vai começando o vídeo, deixando seu like, se inscrevendo no canal e também acionando o sino de notificação para dar aquela moral pro canal. Muito obrigado, cada um de vocês que já são inscritos e veem o nosso vídeo. E caso você não seja, tá chegando de paraquedas aqui no nosso canal, te convido a se inscrever. Galera, negócio é o seguinte, antes de irmos para a informação do Gabigol, fiquem com essa fala de Mauro César Pereira, esse leve comentário, esse breve comentário a respeito do nosso Pedro Queixada, Pedro Gol, que fez o primeiro gol do Mengão no jogo de ontem contra o Cruzeiro. Fabrício Bruno resolveu no gol de cabeça, mas quem abriu o placar para o Flamengo, placar do jogo, na verdade, que o Mengão saiu na frente contra o Cruzeiro, depois tomou empate, foi Pedro Queixada. Vejam esse breve comentário de Mauro César Pereira a respeito do Pedro. E tem uma coisa também que se fala com relação ao Tite na seleção, que ele escolheu o Pedro e não o Gabigol, eles não são iguais, gente, são jogadores de características diferentes. O Gabigol não disputou a posição com o Pedro para ir para a Copa, ele disputou a posição com o Antony, com o Vinícius Júnior, com o Martinelli, com o Rafinha, com esses caras. Ele era visto pelo Tite como um atacante, um segundo atacante, de uma característica diferente desses pontas, mas não era um centroavante. O Pedro ele levou como o centroavante. Até Gabriel Jesus e Richarlison, dá pra disputar. Exato. Pedro foi meio que um coringa, ó. Eu quero um cara de área. Eu quero um centroavante, um homem de área para determinadas situações. Eu vou levar o Pedro. E, aliás, falando rapidamente do Pedro, isso tudo que faço do Gabriel ofusca um ponto que eu já falei aqui, eu vou repetir. O Flamengo tem hoje um centroavante de nível europeu jogando pelo Flamengo. O Pedro só não joga na Europa porque a Fiorentina comeu bola naquela negociação. Ela emprestou o jogador do Flamengo e fixou o valor da multa rescisória em 14 bilhões de euros. Ele se machucou na Itália, ele era reserva do Vlahovic, ele não jogou. Ele jogou 2, 3 jogos. Uma coisa... Foram 4 jogos. 4 jogos, né? Quase não entrou em campo. E assim, nem inteiros, né? Entrava no final, ele mal jogou na Fiorentina. Aí a Fiorentina empresta ele para o Flamengo e fixou o valor em 14 bilhões de euros. Aí o Pedro foi bem aqui. Quando terminou o período de empréstimo, o Flamengo foi lá, a Fiorentina já queria mudar de ideia, mas está escrito aqui. O Flamengo foi lá e pagou os 14 milhões e trouxe o jogador. Se a Fiorentina tivesse paciência com ele e não emprestasse, e ele também, claro, tivesse perseverança para insistir e tal, ele não voltaria nunca, cara. O Pedro é um jogador que tem futebol para jogar, talvez não num gigante europeu, mas num bom time na Europa, na Fiorentina, tranquilamente. Então o Flamengo tem hoje, como homem-gol, são diferentes as características, Gabriel e Pedro, mas o 9, o cara que faz gol, era o Gabriel naqueles tempos, agora é o Pedro. O Pedro é o melhor atacante do Brasil, de área. E é um cara que poderia... cara que é pra estar na seleção brasileira. Calma aí, e já tá próximo de passar o Gabigol como o maior artilheiro da história do Flamengo. E ele vai fazer esse ano, provavelmente... Não maior, né, que é o Zico, mas passar o Gabigol nessa disputa. E ele poderá, esse ano, se continuar assim, vai fazer mais de 40 gols, gente. E assim, ele tá gerando o jogo, ele dá passe, ele gera jogo, ele faz pivô, ele melhorou muito. Então fala-se do Gabriel e esquecem que o Flamengo tem um jogador valiosíssimo ali, cara, naquela função de artilheiro. O Flamengo não tem carência nessa posição. E outra, né, Mauro? Precisa de uma reposição para ele. É isso, com o dinheiro que vai ganhar com o Gabigol, compra um atacante que possa render melhor no Flamengo. Agora, só para passar para você, Bruno, que eu vi que você está querendo falar, eu vou mostrar aqui a declaração do empresário do Gabigol, que agora resolveu falar na imprensa, foi lá no Sport TV, deu entrevista, falando que agora vai procurar outros clubes. Já deve estar procurando há muito tempo. É, galera, o Pedro Queixada é diferenciado. Inclusive, eu dei uma olhada aqui. O Pedro hoje é o jogador mais caro de todo o elenco do Flamengo. De acordo com o Transfer Market, o Pedro está hoje avaliado
em 23 milhões de euros. Logo em seguida temos ninguém mais, ninguém menos do que o motorzinho rubro-negro, ninguém mais, ninguém menos do que De La Cruz, Nicolás De La Cruz. E o terceiro colocado é o Arrascaeta, respectivamente. De La Cruz 16 milhões e o Arrascaeta 15 milhões de euros. Esse é o atual preço, os jogadores mais caros do elenco do Flamengo, de acordo com o Transfer Market. Pelo menos o Pedro Queixada vive o seu auge com 23 milhões de euros. O Gabigol está atualmente, cara, ele é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele é o 7º colocado. O Gabigol atualmente está avaliado em 8 milhões de euros, uma queda gigantesca, porque em 22 ele atingiu o seu auge. 26 milhões de euros já foi o preço máximo do Gabigol, hoje é 8, para vocês verem a decadência do Gabigol, cara. Mas vamos mudar de assunto, falando dele ainda, né? Mas não do seu preço, e sim da informação solta pelo Paparazzo. Ambas as informações são do seu Twitter, tá? Eu peguei do Twitter do Paparazzo Rubro-Negro, que diz o seguinte: a equipe do Paparazzo Rubro-Negro entrou em contato com Alexandre Matos, diretor de futebol do Cruzeiro, que desmentiu informações de intermediários. Olha só, abre aspas para Alexandre Matos. Zero interesse. Para esse ano já encerramos. Não iremos nele. Não fomos em nenhum momento. E não vamos, fecha aspas, falando sobre Gabriel Barbosa, sobre tentar tirar o Gabigol. Então, de acordo com o diretor de futebol do Cruzeiro, não teve sequer nenhuma informação, ele, não fomos em nenhum momento no Gabigol. Então, de acordo com ele, não tem interesse do Cruzeiro. O Gabigol pode tirar o Cruzeiro da lista de possíveis destinos de Gabriel Barbosa. Agora aqui outra informação, só que do Flamengo, a renovação dele com o Mengão. De acordo com a página Essência Rubro-Negra, @EssênciaRN_, a diretoria do Flamengo vai sentar com o Gabigol nessa semana. Uma nova proposta deverá ser feita ao jogador. Um contrato de 2 anos e aumento bem reduzido. Isso porque o atacante quer ficar no Mengão. Além disso, o Gabriel Barbosa, ele mesmo, tomou a frente das negociações. Ele vive um conflito com o seu empresário. Olha só, pelo visto, o empresário Gabigol quer tirar ele do Flamengo, já que não vê futuro para ele no Mengão, e o Gabigol quer ficar, porque, aqui de acordo com a própria matéria, isso porque o atacante quer ficar no clube. Então parece que está tendo uma desavença aí entre o Gabigol e o seu empresário. Caso o Gabigol decida sair do Flamengo no meio de ano, agora a partir do dia 10, o clube vai economizar cerca de 8 milhões e meio só de salário. Ele recebe na casa dos 1,7 milhões de reais por mês. Olha só, salário gigantesco, 1,7 por mês é algo, cara, algo violento, hein? Mas essa informação, o Gabigol vai sentar com o Mengão nessa semana e um contrato de 2 anos e um aumento bem reduzido. Eles vão sentar para discutir isso aí, cara. Mas é uma opção, né? O Flamengo ofereceu 50% de aumento, que eu acho que não merece nem um pouco o aumento. No máximo, manutenção do salário. Em 1 ano, ele não quis. Então agora estão oferecendo 2 anos e um aumento bem reduzido. Pra mim, não devia ter aumento nenhum no salário do Gabigol, cara. Já devia ficar contente de não ter seu salário diminuído, né? Porque atualmente esse Gabriel Barbosa de hoje não se faz digno do salário astronômico que ele teve. Já foi muito digno. Em 22, decidiu o Libertadores, fez o gol da vitória do Mengão de 1-0 sobre o Atlético Paranaense. Decidiu o Libertadores 2019, Copa do Brasil, fez uma dupla magnífica com o Pedro no ano de 2022, com Arrascaeta, Everton Ribeiro, João Gomes, Thiago Maia, aquele time que conquistou a Liberta e a Copa do Brasil. Mas o Gabigol de 23 pra frente, não vale nem um pouco esse salário magnífico que ele ganha, esse salário milionário que ele ganha, né? Essa é a minha opinião. Mas por enquanto foi isso, essas foram as informações, né, negativa do Cruzeiro em relação ao Gabigol. O Alexandre Matos falando que não tem e não teve interesse em Gabriel Barbosa, que já encerraram por aqui a janela de meio de ano deles. E também temos a informação de que Gabigol vai sentar com o Mengão para discutir a questão do seu contrato. E também essa nova proposta, 2 anos de contrato, mais uma baita redução
do seu aumento salarial, 50% que ele iria receber por contrato de 1 ano. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Relembrando, deixe seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!